Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da FGD, e continuamos com o curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Na última aula, vimos a limpeza dos dados de um mapa de produtividade, do arquivo de produtividade, por meio de uma planilha eletrônica. E agora nós iremos fazer essa limpeza aqui pelo QGIS. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar a camada. Pode ser aqui pelo gerenciador fonte de dados, pode ser aqui na opção camada, gerenciador de fonte de dados, ou adicionar camada, adicionar uma camada do tipo texto delimitado, ou do tipo CSV. Vamos pela primeira opção, tá? Texto aqui, adicionar fonte de dados, texto delimitado, procura a sua planilha. Lembra que na aula passada nós trabalhamos com essa planilha pré-limpa já, nós fizemos a limpeza na planilha Excel, então ela já está limpa, nós vamos pegar os dados brutos aqui e começar de novo. Então, abrir, tá? Esses probleminhas que vocês veem aqui, que está em interrogação, é questão de codificação de acentuação, não vai interferir em nada aqui para nós, só questão de identificação. O TF8 é a que está aqui, e nós temos outras aqui que poderiam ser mudadas, mas não afeta nada nós aqui, vamos deixar no padrão. Observar sempre longitude é o X, tá? E a latitude é o Y. E essa planilha é um dado que veio da máquina, ela está em WGS 84, tá? Então vamos adicionar. Adicionou, close, ela colocou os dados brutos lá em cima. Vamos colocar aqui dentro do grupo que eu já criei de colheita, tá aqui. Vamos desmarcar a FAEC, nós não vamos trabalhar com a FAEC, vamos para a nossa área de estudo. Eu cliquei na camada e vocês vão clicar aqui em aproximar a camada. Então ele já nos direcionou aqui para o local aonde que é essa área. Tá? Vou tirar o fundo aqui para facilitar a nossa visualização dos dados. Então esses dados estão em dados textos WGS 84. O primeiro procedimento que eu posso fazer aqui, que eu devo fazer, então nós vamos exportar ele para uma camada shape. Clico o botão direito, exportar, salvar feição como. Tá? Vou escolher aqui a opção Shapefile. O nome do arquivo pode ser o mesmo, então vamos dar um nome. Vamos colocar a mesma coisa, dados brutos soja. Então tá em shape, salvar, tá? WGS 84. Ok. Vai demorar um pouquinho, porque é um arquivo grande, mais de 70 mil pontos, linhas, então salvou, já está aqui. Posso retirar, remover essa camada para a gente não confundir. Deixei só que acabou de exportar aqui, que está em shape. Uma coisa que nós vamos fazer, nós já vamos passar ela também, que é sempre importante, apesar que nós vamos fazer só o processo de limpeza aqui nessa aula de hoje, mas sempre colocar ela em UTM, tá? Quando nós formos fazer os outros processamentos. Posso deixar em WGS 84, isso não vai mudar em nada aqui para a nossa filtragem, mas quando nós formos fazer as interpolações e outros passos lá na frente, a gente já passa para o tema. Então, eu vou só clicar com o botão direito, SRC da camada, definir o SRC da camada, projeto a partir da camada. Ou, que aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar em WGS 84. Ou, como nós estamos trabalhando tudo em UTM, eu posso vir aqui, exportar, salvar feição como. Vou lá na mesma pasta, dados brutos soja, só que agora eu vou colocar mais um underline aqui e vou colocar o TM. Salvar. E vou mudar aqui, que é o código da nossa região, é o WGS 84, zona 21S. Que é o que a gente estava trabalhando aqui. Ok. Exportou, vou retirar o WGS, remover camada. E agora eu vou projetar a camada, zona 21S. Vamos ver se está certo. Então nós estamos aqui com o nosso arquivo agora em UTM. Aí nós vamos fazer a filtragem. Como que nós vamos fazer aqui o procedimento? Nós vamos dar um duplo clique. Vai abrir as propriedades da camada. Eu vou vir em simbologia. Vou escolher graduado.
E aí aqui eu vou clicar em qual valor eu quero trabalhar. Lembra que eu estou com aquela planilha com todos os dados aqui. E o que eu quero é o último, que é o rendimento seco. Vou pedir para ele classificar. Então ele classificou aqui em função do desvio padrão, não resolveu nada para nós. Vamos colocar uma quebra natural aqui. Ele já quebrou em valores extremos aqui, que é interessante para nós. Ó. Lembra que nós temos valores muito extremos nessa área. Eu posso até definir aqui, ó, e dar um duplo clique, definir essa classe como 10.000, para a gente começar o corte. Então tudo que tiver acima de 2.000 nós já vamos tirar. E aqui nós tínhamos definido 600 quilos. Vou definir 600 quilos. Vou aplicar. Então veja que ele abriu aqui a legenda que eu fiz. E agora é muito fácil. Eu vou considerar que essas duas aqui estão corretas. E o que sobrou são os erros. São valores menor que 600 kg e valores muito extremos de 10 toneladas de produtividade de soja. Veja que eles estão nas bordaduras, problemas de arremate e fechamento, provavelmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a camada em edição. Clique aqui em alternar edição. Vou clicar no ícone de selecionar, já está clicado aqui, ó. De você provavelmente vai estar só com a mãozinha. Eu venho aqui, ó, e clico nesse de selecionar feição por área. Professor, o meu não está aparecendo essa barra aqui. Essa aqui é a barra de ferramentas. Você clica com o botão direito aqui e veja alguma que não estiver selecionada, você habilite para ficar igual o meu aqui, ó. Então tem várias camadas. Essa aqui, ó, barra de ferramentas. Então tá aqui, ó. Então, clicar na camada. A camada está em edição. Eu venho aqui em selecionar, eu tenho várias opções. Eu vou selecionar com base num retângulo mesmo. Vou clicar aqui, ó, mais ou menos para eu pegar toda a área. Ele selecionou esses pontos. O que eu faço agora? Delete. Aperto Delete. Sumiu. Posso clicar aqui de volta, que agora vai aparecer as outras classes. Vou clicar aqui em alternar audição para ele salvar a camada. Pronto, eu já tirei dados extremos de 0 e os muito elevados. Vamos dar um duplo clique de novo, é um processo de indas e vindas, eu ainda estou mexendo com o rendimento. Vou pedir para ele fazer uma quebra suave aqui, vou mudar a classe que ele vai trabalhar os dados, olha lá. Então eu tenho valores aqui, ó, variando agora até 2.000, eu posso aumentar as classes aqui, ó, você clica aqui, ó, no número de classes, ele vai aumentando. Olha, aqui você enxerga bem. Vamos mudar a rampa de cores aqui, colocar um gradiente diferente, um red, yellow, green. Aplicar, ok. E aqui eu tenho agora uma classe muito maior que facilita para a gente trabalhar. Vocês viram? Então venho aqui, clico naquela opção que eu quero excluir, desmarco as que eu quero deixar. Então eu quero deixar de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ó, de 6 a 7. Muito poucos pontos, ó. Vou continuar. Veja que eu tenho uma região aqui, ó, que está marcando verde, que provavelmente é erro de plataforma. Provavelmente. Eu vou deixar esses extremos aqui, ó. A gente tinha padronizado em 600 a 1.000 lá na planilha eletrônica na aula passada. No entanto, eu observando aqui de 600 a 1.000, são pontos na bordadura, tá? Pontos, muitos deles isolados, o que nos remetem a erros. Há uma continuidade, por exemplo, aqui, nessa região aqui, mas são aleatórios também. Aí pode ser um erro de preenchimento de plataforma, tá? Então, a minha opção aqui será para excluir esses pontos. Clique em alternar edição, tá com o botão de selecionar. Vou marcar esses pontos, eles vão ficar amarelinho. Vou apertar o delete e eles vão desaparecer. Então, eles foram retirados. Vou começar de baixo para cima, de 9.000. Mais uma vez, eu tenho uma região aqui onde eu tenho uma concentração. São de pontos aqui indicando que são pontos de alta produtividade. De 8 a 9.000, também é nessa região. Alguns outros extremos. 7 a 8.000
Também tem alguns isolados aqui, vamos ver. Ó, tem ali naquela região, tem naquela região, 6 a 7 mil. Então, 6 a 7 mil tem os pontos mais isolados. Você consegue visualizar que tem uma bordadura aqui. Eu consigo visualizar isso lá na tabela de atributos, como nós vimos na outra aula. O que eu faço? Eu venho aqui e marco eles. Ó. Abro a tabela de atributos, ele está abrindo. E aqui eu vou pedir para ele mostrar para mim, mostrar feições selecionadas. Então, o que tem essas feições selecionadas de característica comum, que a gente já viu que uma delas é a baixa produtividade, que poderiam nos auxiliar para a tomada de decisão em retirá-los ou não. Então, a gente já viu a produtividade, vamos olhar, será que é a largura da plataforma? Velocidade? Velocidade está normal. Largura da plataforma? Larguras algumas baixas, outras altas, na mesma região. Né? Eu tenho as duas situações aqui, uma largura de 2 com a alta produtividade. Provavelmente estava colhendo com 13 e deixou 2. E aqui é o contrário. Né? Ele deixou 13, provavelmente era outro valor. Então, aquela região que nós estamos vendo ali é uma região que está com algum problema aqui. 6 a 7 mil quilos está até ok. Vamos mudar aqui para as de 9 mil. Vou selecionar elas. Abrir a tabela de atributos. Pedir para ele destacar aqui na parte de baixo, mostrar feições selecionadas. O que elas têm de características que poderiam nos ajudar na decisão de excluí-las ou não. Largura. Largura da plataforma. Tenho largura na casa de 5,85, muitas delas. Lembra que a gente excluiu isso na outra método de seleção. A gente excluiu, a maioria delas são com plataforma menor que 50%. Então, provavelmente é isso, a largura da plataforma o operador deixou pequena, deixou menor e estava colhendo uma área bem maior e, consequentemente, deu um alto valor de produtividade, que ele considerou essa largura apenas de 5,85, por exemplo, ele estava colhendo a 13. Então, é provavelmente isso que aconteceu. Então, a minha decisão aqui é de tirar essa, veja que aumentou poucos pontos aqui. Então, vamos continuar aqui com 7, 8. Veja que aqui é a maioria. Vou desmarcar a seleção, selecionar todos de novo e abrir a tabela de atributos. Pedir para ele mostrar as versões selecionadas. Então, a largura está aqui, 5,85. Então, está aqui, 5,85. Veja que o problema aqui para nós parece ser realmente essa questão da largura da plataforma. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos apenas, que não é largura de plataforma menor que 50%. Então, mais alguns aqui, mais uns 5, uns 10, 12 pontos total aqui de problema. Então, aqui o problema dessa região que apresentou uma maior produtividade provavelmente foi um erro de configuração da largura da plataforma. Então, o que eu vou fazer? Eu já selecionei, vou dar um delete. Apagou. 6.000. 6.000 quilos aqui também tem algum probleminha de plataforma aqui nessa região, mas já vai afetar menos. Então, vou salvar. Salvar a camada, demora um pouquinho, né? Lembra que é um arquivo de 70 e poucos mil dados. Vou marcar todos novamente. Vou dar um duplo clique, abrir a simbologia, pedir para ele reclassificar com outro aqui só para mudar. Diminuir a classe, é claro, deixando com 5 classes. Pedir para ele aplicar. Ok. Então eu tenho pontos em vermelhinhos na casa dos 1000. Vejo que eu tenho no meio do talhão também, nos inícios, né? Normalmente no início do... Vejo que a soja a gente colhe de vários sentidos aqui, né? Então eu tenho aqui uma faixa colhida na diagonal, outra faixa
escolhida aqui em outro sentido, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu posso olhar cada ponto isoladamente, ó. Os pontos de maior produtividade, onde é que eles estão? Então, estão espalhados por toda a área, né? Pontos de maior produtividade. E os pontos de menor produtividade também estão espalhados grande parte na bordadura, mas já são valores da casa de 1000 kg por hectare, tá? Alguns podem representar problemas de largura. Eu tenho uma faixa aqui inteirinha, se eu marcar essa daqui, ó. Vamos ver o que tem nessa faixa aí. Mostrar feições selecionadas. Então, o que eu tenho aqui? Largura está alta. Veja que eu tenho aqui uma largura alta, 13,85. E provavelmente ele não estava colhendo exatamente nessa largura. Apesar que está na casa dos 2.000 kg aqui. Como eu já tenho até 2, eu posso dar um duplo clique e dar uma melhorada aqui, ó. Nessa subdivisão aqui, vamos fazer uma quebra suave aqui, que aí ele vai escalonar, ó. Aplicar, ok. Desmarcar. Então tem uma região variando aqui, ó, de 2.000 a 3.000 pontos, talvez um problema de largura, mas não dá pra gente descartar, porque tem várias outras oscilações ao longo aí daquela faixa. Então esse seria o nosso mapa pré-filtrado aqui. A gente tinha cortado com 6.500 kg, deixei até 6.997 aqui. No entanto, tiramos mais pontos aqui em torno de 600, né? Tínhamos tirado 600, nesse arquivo a gente tirou até 1000 kg por hectare. Então eu fiz uma pré-filtragem, eu posso vir aqui ainda nos dados brutos aqui, clicar aqui em histograma e pedir para ele carregar os valores. Então vejam aqui, ó, a gente tem uma ideia boa pelo histograma agora do que eu posso cortar. Então a quantidade de valores, a contagem deles está aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, muitos poucos pontos acima de 5.000 kg. Tá? A gente tem a cada 100 pontos aqui, ó, seria esse primeiro risquinho aqui, ó. Então eu poderia tirar esses 5.000 pontos aqui. Então o histograma é uma ferramenta importante nessa hora de nós filtrarmos os nossos dados. Então, ó, 5.000 quilos eu posso tirar. Então, classes, 5 a 6.000 eu vou tirar. Ok? Aplicar, ok. Então, eu vou desmarcar, desmarcar, desmarcar. Então, eu tenho muito poucos pontos aqui acima de 5.000 quilos. O que eu faço? Marco, abro, edito a camada, coloco a camada em alternar edição, vou marcar ela aqui, excluir, salvar, save. Vou marcar todos de novo, duplo clique, voltar em histograma, carregar valores. Olha como é que deslocou já a minha curva. Eu estou na casa dos 5.000, tá? Eu estou com meu valor médio aqui, ó, próximo a menos de 3.500 kg. Aqui é o desvio padrão, tá? Uma vez o desvio padrão. Eu posso ainda tirar valores aqui com menos de 2.000 pontos aqui, ó. Tem vários valores aqui, 1.500. Vamos dar uma localizada neles aqui. Vamos fazer um aqui pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão também é uma função que a gente pode utilizar. Tá? Ele fechou aqui o desvio padrão nessas 4 classes, que ficou valores até 2.700, uma vez o desvio padrão. Então, neste caso aqui, nós estamos bem seletos já, né? Muitas vezes o corte estatístico é 3 vezes o padrão, mas quando eu já estou com todos os dados brutos, né? Aqui nós já estamos com os dados pré-filtrados, então não dá para utilizar essa referência. No quartil, eu posso ver a variação com o quartil. Quebras suaves aqui mais uma vez. O 1.500 é interessante para nós, vamos aplicar.
em função do histograma aqui, ó, 1500. Tá? Dá uma diminuída nessa quantidade de pontos aqui. Aplicar, ok. O que eu quero ver? Eu quero ver os 1500. Onde é que está esses 1500? Então, os 1000 e 1500 é aquela faixa que tinha um problema. De 1500 a 2000. Ó, quantos pontos eu estou cortando? Clica com o botão direito na camada e mostra aqui, ó, contagem de feição. Então, veja. Eu tenho 1200 pontos de 1000 a 1500 e tenho 1660 pontos de 1500 a 2000. Daria um total de aproximadamente aqui quase 3000 pontos. Cortá-los ou não cortá-los? Eis a questão. São pontos que podem ser erros, há indícios de erro, porque a bordadura trabalhou pedacinhos, tá? Não é algo contínuo aqui, ó. A gente colocar de 2000 a 2500, consegue enxergar um pouquinho mais. 2500 a 3000, temos um pouco mais. Então, essas duas classes com certeza vão ficar. A dúvida é de 1500 e 1500 a 2000, se elas irão ficar ou não. Então, essa é a decisão aqui num processo de seleção mais fino. Vamos selecionar aqui os de 1000 a 1500. Vamos abrir tabela de atributos para tirar a dúvida do que é possivelmente está influenciando esses dados. Algum possível erro. Abriu aqui, mostrar feições selecionadas. Larguras estão altas. Então, próxima à capacidade máxima da máquina. Provavelmente há aquela questão de largura mais uma vez. Ou são valores baixos de produtividade mesmo na região. Como 1000 quilos, né, eu já estou tirando uma produção de 16,6 sacas de soja por hectare. Tá? Que não é pouco. Aí eu vou fechar a modelagem aqui. Lembrando que caso eu queira, eu poderia tirar esses 1500. Mas já está um ajuste bom. Tá? Você viu pelo semivariograma aqui, né? Talvez algum... poderia ter deixado até 6.000, professor. Mas eram valores, muito poucos valores, né? Eram poucos. Então nós fechamos aqui com essa distribuição aqui, com a leve cauda aqui. A gente não tem valores zeros aqui, né? Porque o nosso começamos em 1000 aqui, tá? E fechamos em 5.000. Então esse seria o passo para filtrar aqui no QGIS. Você vai olhando a localidade, vai olhando a tabela de atributos, vai ver o que está influenciando cada local. Talvez eu poderia tirar alguns pontos que estão mais isolados aqui, alguma coisa mais. Eu fiz uma filtragem aqui observando os dados em si e o que possivelmente estaria afetando aquele dado para ele ser um erro. Tá? Então, essa é uma das maneiras, mais uma das maneiras de nós fazermos a filtragem dos dados aqui agora no QGIS. Tá? Tchau, espero vocês na próxima aula.